Por que devemos obedecer os pastores? Fazer tatuagem é pecado? Roda a vinheta. Oi galerinha do canal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E hoje o vídeo vai ser sobre perguntas e respostas. Pra quem não tá atualizado aí, eu tinha colocado há um tempinho atrás no Instagram, pra vocês estarem colocando aqui perguntas e questionamentos que vocês tinham. E hoje eu resolvi gravar com uma participação muito especial pra mim, que é o nosso. Pra mim, gente, pra mim e pro ramo aqui familiar, é o nosso pastor Kleber. Então, é com você. Boa noite, galerinha do canal. Primeiro eu quero agradecer a consideração da Brenda e dizer que ela faz parte de uma família que a gente aprendeu a amar. Há algum tempo, alguns anos a gente temos caminhado junto e temos aprendido muitas experiências novas durante esse caminhar, essa comunhão que nós temos juntos há alguns anos atrás. E eu me sinto muito honrado, agradecido em estar participando desse canal juntamente com ela para conversar com todos vocês a respeito de alguns assuntos e temas da nossa atualidade que por muitas das vezes causa dúvidas e questionamentos na cabeça, principalmente dos nossos jovens dos dias atuais. Muito obrigado e espero alcançar a expectativa de todos vocês. Gente, eu tô nervosa porque tá na presença desse homem aqui. O negócio esquenta, que nem Pentecoste. Mas é isso aí, gente. Eu não coloquei todas as perguntas. Eu peguei algumas principais, assim, que causam muitas dúvidas, tá? A maioria foi por jovens, na faixa etária de 12 a 20 anos ali, nessa faixa etária. Não que os mais velhos não sejam jovens também, tá? Mas, assim, eu espero que vocês entendam, coloquem em prática o que vocês aprenderem nesse vídeo. E que não venha ser só mais um vídeo que vocês venham ver e passar por diante. Que vocês venham aprender com cada pergunta, cada questionamento através das dúvidas das outras pessoas. Vocês também venham aprender com isso tudo. E bora para a primeira pergunta. Número 1. Qual o teu versículo favorito? Meu versículo favorito da Bíblia, a partir do momento que eu tive o conhecimento de Deus, quando aceitei Jesus na época, o que me chamou bastante a atenção foi 2 Coríntios 5,17, que diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então esse é um dos versículos assim, que no início da minha caminhada me chamou muito a atenção. Pergunta número 2. Como faço para descobrir o propósito da minha vida? Em primeiro eu queria deixar essa parte bem clara. Sim. Quando ela sugere a questão de como eu saber qual é o meu propósito de vida, isso está muito relacionado em quem nós, a primeira descoberta, é quem nós somos. Então esse projeto, esse tema, ele está muito relacionado na questão de nós descobrirmos quem nós somos. Então quando nós descobrimos quem nós somos, fica mais fácil da gente conseguir identificar onde a gente quer chegar. Então o meu conselho assim para todos, aqueles que estão ouvindo, aqueles que irão ainda assistir, é que primeiro você descubra quem você é e aonde você quer chegar. É porque é a base de tudo, né? Primeiro você precisa saber. Isso. É aquele negócio, no mundo tirando a parte de religiões e tudo mais, assim, pro mundo mesmo, você é reconhecido pela sua identidade, né? Ali um númerozinho e o governo vai saber quem você é. Então, diante de Deus e do que você acredita, você primeiro precisa saber quem é você, do que você gosta de fazer e tudo mais. E um detalhe interessante é que dentro desse ponto que você falou, existe muito aquela questão do reconhecimento pelo aquilo que você tem e pelo aquilo que você faz. Sim. Então, às vezes, as pessoas, elas podem até nem se sentir tudo aquilo que as pessoas olhem nela. Olham e vejam nela. Talvez as pessoas de fora encontrem nela uma qualidade que ela mesma não vê. Mas, no entanto, ela consegue desenvolver uma atividade ou uma tarefa que titula ela. Só que quando ela se traz para dentro dela mesma, ela acaba se perdendo em quem ela é. Então, às vezes, pela questão de ser reconhecida simplesmente só pelo que ela faz, e esquecem de valorizar principalmente aquilo que ela é, como pessoa.
Isso aí, gente. Tá. Pergunta número 3. Qual a importância do batismo? Primeiro a gente, lá atrás, quando a gente tem um conhecimento, que a gente vem para a igreja por conta, às vezes, de um convite, ou algum amigo, às vezes o próprio Deus, através do Espírito Santo, que gerou na gente aquela necessidade de uma busca por Ele, a gente tem um ensinamento que a partir do momento que a gente faz o ato do batismo, a gente está declarando que está morrendo para o mundo e está revivendo uma nova vida para Deus. Ou seja, a gente está deixando uma velha identidade e tomando posse de uma nova identidade que agora vai nos identificar como filhos de Deus, como discípulos, como seguidores de Jesus. Isso aí, gente. Vocês pegam a visão porque o negócio aqui está sendo punk. Pergunta, que deu um branco aqui, pergunta número 4. Por que devemos obedecer aos pastores? Eita, glória. Tá, antes disso eu quero só deixar os inscritos, todos aqueles que acompanham esse canal, né, que esse é um dos temas que na nossa atualidade, no contexto que a gente vive também cristão, ele é um tema que, queira ou não queira, hoje ele tem trazido uma distorção Sim. muito grande, e dentro dessa distorção, sentidos diferenciados de compreensão no que diz respeito à essência desse tema, né? E ela perguntou por que a gente deve obedecer. E obediência, quando a gente leva o princípio ali, o pé da obediência, a gente entende e aprende que a obediência nada mais é do que um conselho. Então, quando a gente se dirige hoje a lideranças, independentemente se você é ou não cristão, mas aonde você anda, na escola, na sociedade, na empresa, sempre vai ter alguém que vai agir ou vai estar usando de autoridade sobre você. Então, por que a gente deve obedecer aos nossos pastores? Primeiro a gente tem, e a gente aprendeu logo cedo, desde os primeiros passos, que o pastor, ele é aquela pessoa que Deus colocou para nos guiar, para nos orientar, para nos aconselhar. Então a gente aprendeu logo cedo que o pastor, que o líder é a voz de Deus na igreja, na congregação, seja lá o ambiente que você está inserido no contexto religioso. Então há essa importância porque a gente entendeu, a gente aprendeu que ele seria aquela pessoa, ele seria a voz de Deus aqui na terra, que iria agora, através dessa voz, nos orientar e nos aconselhar como a gente agir da maneira correta e os caminhos corretos para a gente estar seguindo e caminhando. Isso aí, gente. Mas antes da gente ir para a próxima pergunta, eu só queria lembrar a cada um daqui que está assistindo, dos inscritos aqui da família, só depende de você, para estar se inscrevendo aqui no canal, deixando um like, quem puder compartilhar o máximo possível, porque quanto mais você compartilha, mais pessoas vê, mais pessoas aprendem, e vocês também me ajudam a crescer aqui, nessa família nova, tá? Voltando e vamos para nossa quinta pergunta, que é uma pergunta muito dependente de qualquer faixa etária de idade, é perguntado por muitas pessoas e é questionado. Alguns dizem que alguns dizem que não, mas a pergunta é o seguinte: você acha que fazer tatuagem é pecado? E agora, hein? E agora? Qual é a resposta, gente? Apertou sem abraçar. Eita. Mas eu queria dar uma resposta assim bem, um posicionamento assim, uma pontuação bem simples, bem coerente para a gente entender, assim, não querendo condenar o ato de Sim. quem já fez e nem trazer um comentário condenativo para quem quer fazer ou tem essa perspectiva, essa vontade de querer fazer a questão da tatuagem. É outro tema também bastante discutido, bastante debatido, principalmente no meio dos evangélicos, dos cristãos, né? Então, o que eu acho? Quando me fazem essa pergunta, antes de eu responder, eu faço duas perguntas para a pessoa. Por quê? Porque eu pergunto para ela se ela tem consciência do conhecimento de Deus ou se não. Por quê? Porque existem dois caminhos.
Existe uma decisão quando eu decido fazer por não conhecer a Deus. Existe aquela outra questão que eu decido fazer no conhecimento que eu tive de Deus. Ou seja, na Bíblia ela vai condenar o ato de fazer a tatuagem. Só que quando eu pergunto para a pessoa se ela tem consciência do conhecimento de Deus ou se não, eu quero levar em consideração aquilo que a Bíblia fala a respeito do fazer, que diz que Deus ele não leva em conta o tempo da ignorância, mas esse tempo da ignorância está relacionado à ignorância do não conhecimento, do não entendimento, do não compreensão, ou seja, do ato de você não conhecer se é errado, ou se é pecado ou se não. Então, se você tem um conhecimento e você decide fazer, beleza, Deus ele já não entra mais na responsabilidade, ou seja, aquilo que você decidiu fazer com o conhecimento que você tem, a consequência você vai arcar com ela. Deus ele não vai intervir. Por quê? Porque você tem o conhecimento e você quer fazer, então aquilo você decidiu fazer. E a outra é aquilo que não, eu decidi, eu tive o conhecimento que diante de Deus eu vou estar pecando, então eu decido não fazer, por quê? Porque se eu fizer eu vou estar pecando e assim eu vou estar desobedecendo a Deus. Mas como eu bem falei no início, com essa ideia, esse posicionamento, essa colocação, eu não quero de forma nenhuma condenar, como eu disse, aquele que já fez ou que ou pretende fazer. Porque hoje a gente também vive num contexto cristão, onde Deus ele tem direcionado a gente a cuidar dessas pessoas, a levar o amor dele a essas pessoas. E na posição de discípulo, de cristãos que somos, de forma nenhuma a gente pode deixar que essa visão da pessoa que decidiu fazer isso, ela possa atrapalhar o amor de Deus chegar até essa pessoa. É bem legal a gente lembrar desse ponto aí, dessa observação. Isso não quer dizer que só porque você tem tatuagens, Deus não ama você. Porque muitas pessoas ouvem isso, né? Ah, porque você tem tatuagem, ou porque você fez, você não vai pro céu. Isso não interfere no amor de Deus por você, tá bom, gente? Vamos para a próxima pergunta. Sexta pergunta. Curiosidades que nós temos sobre a Bíblia. Qual é a sua? Antes de responder, vocês podem até perguntar, mas vocês são cristãos e tem isso em vocês? Tem. Vocês também carregam essas dúvidas? Sim. Não é só porque a gente é cristão que a gente também não tem dúvidas sobre a Bíblia. E olha que a gente tem muita, viu? Meu Deus do céu. Mas aí, conta pra nós, qual a sua curiosidade? E só um segredinho, Eita. Quando surgem essas dúvidas, essas curiosidades, a gente que chegou primeiro, e algo que faz a gente entender é a fé que nós cremos. Sim. Então a fé que nós cremos, naquilo que está escrito sobre aquela curiosidade, então nos faz acreditar que realmente aquilo aconteceu. Mas calma aí que você também vai ter acesso a essas respostas. Isso aí, vai, dá-lhe a tua. Uma das curiosidades que eu tenho é quando eu paro para imaginar na história de Noé. Eu acredito que todos vocês já ouviram, muitas casas, lares, eles pintavam, não sei se hoje ainda tem, mas muitas casas antigamente, alguns anos atrás, a gente via muito quadros pintados com a Arca de Noé, a gente entrava, geralmente estava na sala, aquele quadro bem bonito, com aquela pintura, com a arca, a escadinha descendo ali, todos os animaizinhos subindo. E curiosidade, tá? A Bíblia diz que Noé colocou todos os animais na arca, um casalzinho de cada espécie. Aí você me pergunta, e a girafa se deu bem com o elefante se deu bem com o leão se deu bem com... Todos eles foram colocados na arca, um pazinho por espécie. Aí agora a curiosidade que eu tenho, se as baleias também foi pra dentro da arca. Se foram todos os bichinhos, cada um com seu pazinho, então... A baleia elas devia estar estavam lá lá dentro. Também. Eu tenho uma curiosidade também, bem rústica, assim, vamos dizer, que a curiosidade é o seguinte, com quem, né, Caim se casou? Porque se lá na criação, no comecinho, Deus criou o homem e a mulher, que a gente sabe que é Adão e Eva, e eles tiveram 2 filhos,
né? Foi a criação, bem o começo da história da humanidade, né? Pela nossa crença, né? No caso, tem outros tipos de histórias que contam sobre a criação. Mas pra gente, a criação lá no comecinho foi Deus criando Adão e Eva, e eles tiveram 2 filhos. Com quem Caim casou? Se ele casou com a mãe dele, tinha mais gente. Como é que aconteceu? Já que eles eram a única família que ali foi criada por Deus no comecinho, né? É bem... E o interessante é que quando a gente começa a ler e quando a gente começa a ver as histórias que a Bíblia ela narra, na nossa cabeça, na nossa imaginação, a gente imagina que a gente está lendo uma história agora e amanhã ela aconteceu, né? E desde que aquela história que aconteceu posteriormente ali, ela já se passaram longos anos, muito tempo do acontecimento. Mas quando a gente junta para ler ali, a gente imagina que foi logo ali. Ou seja, amanhã, semana que vem que aconteceu. Não. Então, por ela, a Bíblia nos dá essa linha de raciocínio, de imaginação do tempo que foi para acontecer. Então, a gente acredita que possivelmente ele casou com alguém que fazia parte da sua parentela ali. Aí é uma curiosidade que, olha, é uma curiosidade que não há resposta ainda. Mas uma outra curiosidade é qual foi o peixe que engoliu? Jonas. Será que foi uma baleia? Foi um tubarão? Outro questionamento também, porque surgem-se várias espécies de peixinhos. Então, por conta que a Bíblia diz que foi um grande peixe, para nós, deve ser a baleia. Por quê? Porque também os estudiosos, eles, quando estudam secularmente falando, eles entendem que o peixe grande é a baleia. Então, por conta dela ganhar esse título de ser um animal com bastante e uma longa, extenso tamanho, então acredita-se que foi uma baleia. Deve ser uma moradia bem grande lá dentro, né? Detalhe, ele ficou 3 dias, tá? 3 dias. 3 dias, lá e depois a bichinha foi lá perto da areia e jogou ele fora. E ainda foi pra perto da areia, tá? Podia jogar lá no meio do mar, né? Mas não jogou. E detalhe, ela não encalhou, tá? Ela voltou. Tá vendo? O negócio foi de Deus, Mas é isso aí, gente. A última pergunta pra finalizar o vídeo aqui, tá? Eu acho que vai ficar um pouquinho grande. Vamos ver com a nossa editora. Eu vou conversar com ela pra ver, tá bom? Mas eu acho que vai ficar um pouquinho, gente, grande. Então eu espero que vocês estejam até aqui neste momento, nesses minutos, vemos. Mas é isso aí. Vamos pra última pergunta, com aconselhamento. E finalizamos aqui. E a última pergunta é: dicas que você pode me dar para crescer na minha vida com Deus? Uma dica? Uma dica. Essa dica que eu daria hoje para crescer, uma dica que eu daria hoje é intimidade. Porque a intimidade ela gera relacionamento. E relacionamento ele gera crescimento. E crescimento ele gera aprendizado. Então a minha dica hoje, né, no caso para a Brenda, para todos aqueles que estão assistindo e são inscritos no canal, a dica que eu dou hoje é intimidade. Porque quando você tiver intimidade com Deus, você vai ter relacionamento com Ele. Porque é simples, é algo comum assim. A gente só consegue crescer, a gente só consegue entender mais uma pessoa, conhecer mais uma pessoa quando a gente consegue se relacionar com ela. Então com Deus não é diferente. Quando a gente tem intimidade com Ele, quando a gente conhece Ele, a gente começa a se relacionar. Então a intimidade ela gera relacionamento, que gera crescimento e que gera aprendizado. Então o meu conselho é que tenha intimidade com Deus. É que é meio que um relacionamento de amigo para amigo, né? Primeiro você tem que conhecer, perguntar o nome e vai conhecendo de pouquinho até você pegar uma certa intimidade. A mesma coisa é com Deus, a gente não pode ver Ele como ele não vai me ouvir, ou Ele tem tanta coisa para fazer, tanta gente para ouvir, porque Ele iria me ouvir. Então, saber a identidade, né? Você vai descobrir a identidade a partir do momento que você tiver intimidade com Ele. Porque é aquele negócio, um autor de um livro, você só vai saber se você pesquisar sobre ele, ou aquele cantor, eu gosto daquele cantor.
Eu só vou saber dele se eu pesquisar, se eu tiver coragem, entendeu? Se eu tiver uma curiosidade pra conhecer. Então a mesma coisa é com Deus, não é porque a gente não vê, né? A gente não vê, mas a gente acredita. A gente crê, sente. E é isso, gente, é querer. Não precisa olhar ele como uma barreira, como uma pessoa que não vai te ouvir. Ele vai te ouvir e ele te ouve sempre. E por mais que você pense que tá sozinho, ele tá contigo, independente do momento ou da situação. Mas é isso o vídeo. Vamos parar por aqui, senão eu choro. É isso o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui no comentário se vocês têm dúvidas. Vai que surge uma parte 2 nesse negócio aí, né? Estamos aqui. Quero também agradecer a Brenda pelo convite. Sim. Agradecer a todos vocês que estiveram aqui. Acessem lá, comentem, compartilhem, deixem as suas ideias, deixa lá o seu joinha, comente lá se concordou, se não, as suas ideias. A gente também quer ouvir vocês, o que vocês acham, o que vocês acreditam, aquilo que vocês também creem como verdade. Então a gente está aqui para auxiliar vocês também, e eu sou muito grato e um abraço para cada um de vocês. Isso aí, gente, eu vou estar deixando a rede social aqui dele. Caso alguém tiver alguma dúvida e quiser perguntar diretamente com ele, eu vou deixar o Instagram dele aqui embaixo. Vou deixar meu Instagram também, tá bom? Pra vocês quiserem estar entrando lá, vendo as fotos, tiver dúvida, alguma coisa. Gente, meu bastidor aqui atrás tá rindo, né? Mas o negócio aqui é sério, tá? Mas assim, gente, espero muito que vocês tenham gostado. Foi um tempo de aprendizado, muito né? bom. Às vezes eram dúvidas até pra mim mesma, que foi bem esclarecida aqui. É isso, até o próximo vídeo. Um beijão pra vocês e tchau, tchau. Tchau. Tinha algum teólogo de plantão, não? Minha mãe. Tá gravando?